Eu não sei porque só funciona na segunda vez. Vamos lá. Bom dia. Bom dia. Tá vendo? Por que será? Queridos, é realmente um momento muito feliz. Aquele momento em que temos o privilégio de podermos estar juntos para louvar ao Senhor. Esse burburinho antes do culto, eu amo. De verdade. Não me incomoda em absolutamente nada. Ao contrário, me traz alegria. Né? Isso é uma das expressões de comunhão que temos uns com os outros, como irmãos no Senhor. Né? Então, que bom a gente poder ter essa alegria, que bom a gente poder ter essa alegria ao nos encontrar, né? E isso semanalmente, graças a Deus por isso. Queridos, ontem tivemos o nosso encontro das mulheres, já fiquei sabendo que foi abençoado, graças a Deus por isso. Se você, mulher, ainda não teve a oportunidade de vir, eu quero encorajá-la a colocar na sua agenda, uma vez no mês. As mulheres estão juntas, sempre no primeiro sábado do mês, estão juntas, estão estudando o livro Incomparável, e tem sido bênção para elas. Então, coloca aí na sua agenda, tenho certeza que vai ser bênção para você. Nessa sexta-feira, tivemos também nosso encontro de casais jovens, até 35 anos, tem sido também um momento aí de muito crescimento na palavra de Deus. Na próxima sexta-feira vai ter um encontro de casais não tão jovens, de 36 anos até 50 anos. Esses irmãos têm sido abençoados, né? Eu não vou pedir para levantar a mão, mas dá para ver quem que é, né? Então, se você ainda não participa desse grupo e está nessa faixa etária, participe. Tenho certeza que vai ser bênção para você. Eu não sei exatamente essa próxima sexta-feira, alguém sabe onde vai ser? Diego. Na casa do Diego, do bombeiro aí da nossa igreja. Então, coloca aí na sua agenda, vai ser bênção para você. No sábado, nós teremos o encontro de jovens e adolescentes. Jovens e adolescentes, fiquem espertos, porque esse sábado vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos ter o nosso primeiro intercâmbio do ano. O culto de jovens e adolescentes vai ser lá na Igreja Batista Vida Nova. Ok? A gente vai ter o nosso encontro aqui, um pouquinho antes, e aí a gente combina melhor aí no grupo do WhatsApp. Mas daqui a gente sai para ir para a Igreja Batista Vida Nova. Vai ter vários encontros, estão planejados vários encontros desse ao longo do ano. Vai ter um momento que nós vamos também para a Igreja Batista da Paz, e vai ter um momento também que eles vão vir para cá. Então, eu estou bem animado aí com essa programação. Coloca na sua agenda para você estar conosco. E no domingo, gente, presta atenção o que vai acontecer no próximo domingo. Próximo domingo nós temos ceia. É o nosso culto de ceia. O que acontece no culto de ceia que a gente combinou? Lembra do cesto? Pois é. Ele já está aqui para você ir lembrando. Nós estamos apoiando 3 famílias da nossa igreja com cestas básicas. Precisamos apoiar essas famílias. Estão passando por situações difíceis, das quais precisa do apoio da nossa igreja. Então nós combinamos, todo culto de ceia, nós vamos trazer mantimentos. Traga aí o que você, dentro das suas condições, sem constrangimento, você não é obrigado a fazer isso, mas se Deus tocar no seu coração, traga, e com certeza vai ser bênção para esses irmãos, ok? Então, ao que indica, esse mês nós vamos ajudar 4 famílias. Então, próximo domingo, reserva aí. Se você quiser trazer também itens de higiene, não é de higiene,
é de limpeza. Itens de limpeza, sei lá, detergente, sabão em pó. Pode ser higiene pessoal também. Se você quiser trazer, traga também, com certeza vai ser de proveito aí para essas famílias, tá bom? Então, aí você vai trazer e colocar nessa cesta. Mas nós teremos também no domingo que vem o nosso primeiro café da manhã aí do ano, ok? Então, você não vai chegar mais na igreja às 9 horas, nem 9h10, né? Você vai chegar na igreja às 8 da manhã. Tem 2 que vão chegar. Então vamos lá. Você vai chegar na igreja às 8 da manhã. Pronto, vai ter mais gente. O que você vai fazer? Você vai acordar um pouquinho mais cedo, ok? E aí aquilo que você toma de café da manhã na sua casa, você vai trazer. E não adianta dizer, pastor, eu só tomo um café preto. Eu sei, tem gente que toma no café da manhã, além do café, cuscuz. Né, Davi e Luzia? Tem gente que come tapioca no café da manhã, né? Então, o que você costuma comer na sua casa de café da manhã, você vai trazer e chegar aqui, a gente vai fazer aquele junta-panela e vamos tomar café juntos. Isso vai acontecer, a partir de agora, isso vai acontecer uma vez por mês, todo culto de ceia. Então, já coloca aí no seu radar. Você chega às 8 horas, das 8 às 9, a gente está tomando o nosso café juntos e às 9 horas a gente começa o nosso culto, ok? Então, o Robert, né, vai acordar mais cedo, né, Robert? A turma lá de Salto vai acordar mais cedo para poder chegar aqui no horário, tá? Mas como vai ter o Dia das Mães, nós não vamos ter a nossa EBD, ok? Então vamos ter o nosso culto das 9 às 10h30 e às 10h30, então, as irmãs, elas vão ganhar o almoço nas suas casas. Então, filhos, prestem atenção, maridos, né? Prestem atenção nisso para você, então, presentear aí a sua esposa, a mãe, ok? Nesse dia, tá certo? Então, 10h30, a gente encerra o culto e não vai haver aí a EBD. Combinados? Recados dados, vamos louvar o Senhor através do culto, do nosso culto, começando o nosso culto. Eu gostaria de conhecer os visitantes antes disso. Tem algum visitante? Tem um casal ali atrás, um rostinho novo ali. Vocês são muito bem-vindos. Como é que se chama? Rafael e Débora. E? Talita. Vocês são muito bem-vindos, Deus abençoe vocês. Está vendo esses 2 rapazes aí? Olha lá. No final do culto, eles têm um presente para dar para vocês, para marcar a visita de vocês. Então, mostrando aí a nossa alegria de tê-los aqui conosco. Tem mais alguém? Não? Ok. Vamos iniciar então o nosso culto. Abaixe aí sua cabeça, feche seus olhos. Lembre-se do Senhor, agora em oração. Lembre-se de quem Ele é. Lembre-se dos seus atributos. Como Deus, Ele é singular, Ele é ímpar, não existe ninguém como Ele. Lembre-se também de que, por conta dos seus pecados, você não pode estar diante de um Deus santo, totalmente santo. Você precisa do sacrifício de Jesus Cristo, único Filho, o único Filho de Deus, que tem a mesma natureza que Ele.
Deus eterno, nós te louvamos, engrandecemos o Senhor é bom, e as tuas misericórdias nos alcançam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Te exaltamos, bendizemos o Senhor, porque o Senhor é Deus Criador, eterno, soberano, todo-poderoso. O Senhor criou as coisas do nada, e tudo o que se fez por meio da tua palavra, por meio da tua vontade, de acordo com o teu plano eterno. E nós somos pecadores, nós somos tua criação, fomos feitos à tua imagem e semelhança, mas nos rebelamos contra o Senhor. Resolvemos e decidimos, Senhor, que poderíamos viver distantes, longe do Senhor, sem a tua palavra, sem a tua vontade, sem o teu querer em nós. E por isso, Senhor, nos colocamos tão longe do Senhor. Mas o Senhor olhou para nós com tanto amor, graça e misericórdia, a ponto de enviar o teu único Filho, Jesus Cristo, para morrer pelos nossos pecados, e pela sua ressurreição nós temos vida. Pela fé, pela confiança, pelo arrependimento e fé, nós podemos, Senhor Deus, ter as nossas vidas transformadas. Não pelo nosso poder, não pela nossa capacidade, mas pelo poder e capacidade, pelo sacrifício, pelo caráter de Jesus Cristo, nosso Senhor. E te damos graças por isso. Obrigado por nos fazer o teu povo, nos fazer a tua igreja. Obrigado, Senhor Deus, porque temos as tuas bênçãos sendo a tua igreja. E agora, como igreja, reunidos como igreja, recebe, Senhor, o culto, a adoração, que é devido somente ao teu santo nome. O Senhor é a pessoa central neste culto. Estamos aqui só por causa do Senhor. Viemos aqui para servir ao Senhor através da nossa vida, através do nosso tempo, através dos nossos talentos, através dos nossos bens, através da submissão à tua palavra. Recebe o culto da tua igreja, do teu povo, e que Cristo seja glorificado mais uma vez. Em Cristo, nosso Rei e Salvador, nós oramos. Amém. Abra sua Bíblia no Salmo de número 119. Verso 113 ao verso 120. Samek é a letra do alfabeto hebraico que corresponde a esse trecho do Salmo 119. Rejeito os que vacilam, amo tua lei. Tu és meu refúgio e escudo, espero na tua palavra. Longe de mim, malfeitores, para que eu guarde os mandamentos do meu Deus. Ampara-me conforme tua palavra, para que eu viva, e não permitas que eu seja envergonhado por causa da minha esperança. Sustenta-me e serei salvo, e sempre respeitarei teus decretos. Desprezas todos os que se desviam dos teus decretos, pois a astúcia deles é falsidade. Como se fossem escória, lanças fora todos os ímpios da terra. Amo os teus testemunhos. Tremo de temor por ti e tenho medo dos teus juízos. Amém. Amém. Eu quero chamar a atenção ao verso 114, tu és meu refúgio e escudo. O que significa fazer do Senhor o nosso refúgio e escudo? Ele responde logo em seguida, espero na tua palavra. Queridos,
querendo prescrutar a palavra, buscando a palavra, estudando as Escrituras, querendo ouvir o que Deus diz na sua palavra, a sua vontade, é que nós nos refugiamos e fazemos do Senhor o nosso escudo. Normalmente a gente diz, eu sou crente, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é o meu escudo, mas a gente vive distante da palavra, sem querer saber o que Deus nos orienta em relação à sua palavra. Fazendo assim, nós não estamos agindo corretamente. Nós estamos falando uma coisa e agindo de uma outra forma. Mas quando nós estudamos a palavra, e é exatamente por isso que a nossa igreja está centrada na palavra de Deus, nós aqui estudamos a palavra. Estudamos e estudamos muito. Nossos encontros, eles são e têm que ser cada vez mais centrados na palavra de Deus. Por quê? Porque fazendo isso, nós estamos fazendo do Senhor o nosso refúgio e o nosso escudo. A Ele nós vamos louvar então nesse momento. Vamos colocar de pé, vamos louvar ao Senhor através do cântico. Glória com grande fervor, seu filho.
Bom dia, igreja. Bom dia. Dando continuidade aqui à apresentação dos campos missionários, hoje a gente vai falar de mais um campo. Então, só para relembrar a igreja, hoje a gente apoia 3 campos, né? Que é o pastor Eliseu e a esposa Cris, o pastor Luiz e família, e o pastor Hernan também em família. Os 2 a gente já apresentou nos meses passados. Os 2 primeiros fazem parte da GEVAN, né, que é a Junta de Missões, e fazem parte da Convenção Batista Pioneira, e atuam no Sul. E o pastor Hernan, que já é mais conhecido da igreja, já esteve aqui com a gente há alguns tempos, e fazem parte e está no Palavra da Vida em Portugal. Pode passar, Edu. Aqui. Então, está o pastor Hernan e a esposa Thaís. Com eles estão os seus filhos, né? O Alejandro tem 14 anos, a Karine tem 10 anos. Eles estão no campo missionário Palavra da Vida em Portugal. Esse ano completa 3 anos que estão lá. E a nossa igreja, acho que apoia desde o início, né? Já desde quando eles foram para lá, a igreja nossa apoia eles. Aqui eu linkei as principais atividades que ele me passou, que está acontecendo agora nesse último bimestre. Eles têm lá as reuniões de jovens e adolescentes, que acontece todas as quarta-feiras. É um grupo de estudo, onde participam jovens e adolescentes. Tem o Dead Camp, que é um encontro de pais com os filhos, onde também eles, junto com os pais, junto com os filhos, estudam a palavra. Ele também lidera esses 2 grupos. Esse ano também, eles tiveram a reunião lá com os ministérios Palavra da Vida na Hungria. Foram cerca de 300 missionários lá. E foi bem legal, ele relatou que teve um momento especial lá, onde oraram, né, para o Ministério da Ucrânia, né, devido à guerra, tudo que está acontecendo lá. Foi bem especial. Tiveram também lá o acampamento desse ano, foram 135 crianças e 250 pessoas envolvidas lá para fazer o acampamento. Tiveram também decisões de salvação. Foi bênção, gente. E a outra atividade também que o pastor participa, que é a limpeza da propriedade, né? A Palavra da Vida tem bastante área verde, então ele também ajuda lá. E é como uma forma de mostrar, né, à comunidade e aos não cristãos a mordomia daquilo que Deus nos dá para cuidar. Então, bem legal também esse trabalho que eles fazem lá. Aqui tem algumas fotos. Aqui é a foto do encontro lá de jovens e adolescentes, que acontece às quarta-feiras. Aqui o Dead Camp, também aqui o estudo que fazem lá entre pais e seus filhos. Aqui é lá na Hungria, né, na reunião que tiveram lá com os missionários. Aqui o acampamento lá de Páscoa, né, aqui toda a família lá servindo lá no acampamento. Ali o pastor Hernan, a sua esposa, aqui os filhos. E aqui ele lá mandou uma foto também lá na limpeza lá do Palavra da Vida. Aqui são os motivos, irmãos, de agradecimento e oração. Então, ele pede oração para os estudos que acontecem às quarta-feiras. Ele falou que tem crescido bastante, inclusive o último que teve agora teve que ser no auditório lá da igreja, porque já tem bastante jovens e adolescentes. Pela saúde também da Thaís, a esposa, né, a recuperação completa do Covid. E pela sogra dele, a Rosângela, devido a um AVC. A gente até mandou no grupo da igreja bastante comunicado que ele passou em relação a isso. Também teve o pai dele também, que ele ficou doente, né? A gente compartilhou para a igreja, para a gente estar orando por eles. Ele também pede oração em questão de trazer os filhos para visitar aqui o Brasil. Ele está com esse desejo aí de trazer eles esse ano aqui. Pelas residências também da esposa e dos filhos lá em Portugal. O projeto já venceu, eles precisam renovar, também pede oração. Pela guerra na Ucrânia, né, e pelos missionários que estão lá se servindo. E pelo sustento da família lá. Os motivos de agradecimento aqui, questão dos filhos, as notas dos filhos na escola, ele agradece. Pelos cuidados durante o acampamento, né, de Páscoa, pelas decisões de salvação, foram 22 pessoas. E
E também agradece pelas pessoas que ofertaram, pela oportunidade de estar aqui no Brasil e na Argentina, né? Como a gente até mandou lá no grupo, ele veio para o Brasil, questão da sogra, e ele também foi para a Argentina quando o pai estava doente. Então, esses são os motivos, a gente peça a igreja para estar orando por ele. E o outro recado que eu também quero dar, igreja, hoje a gente encerra a venda das pizzas, também em prol das missões. Então, assim, que os irmãos que desejam comprar a pizza, podem procurar hoje até a noite, ó, o Bruno, e a gente vai estar vendendo até hoje à noite, que amanhã a gente já precisa mandar o pedido para o pessoal confeccionar as pizzas. E os irmãos também que pegaram os bloquinhos para vender, eu peço também que nos procurem hoje, depois do culto à noite, para a gente fazer a contabilidade e fechar, tá? Para a gente já mandar o pedido. A entrega das pizzas vai ser no próximo sábado, aqui no Espaço de Convivência, vai ser das 15 às 17 horas, tá? Mas a gente vai mandar no grupo também da igreja, para lembrar. Eu quero pedir o Bruno para estar orando pelo pastor Hernan e família. Oremos. Senhor nosso Deus, Santo Eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, por essa manhã, pela oportunidade de nos reunirmos como igreja para louvar e bendizer o teu santo nome e aprender mais da tua palavra. Da mesma forma, Pai, nós te louvamos, Senhor, pela vida do Hernan, este servo teu, a quem tu direcionaste ali para Portugal, que tu possas, ó Pai, estar com ele nas atividades que ele tem feito ali em Portugal, que tu possas abrir portas, Senhor, para que o teu evangelho possa alcançar, Senhor, os corações das pessoas ali que estão no convívio deles, aonde o Senhor tem levado, que tu possas estar auxiliando, ó Pai, para que ele possa levar o teu evangelho com fidelidade à tua palavra, Senhor, e que essas 21 pessoas, Senhor, que entregaram a vida a ti neste retiro, possam ter, ó Pai, a certeza da salvação, possam gozar, ó Pai, dessa alegria que apenas tu podes dar. Que essas 21 possam se multiplicar, Senhor, para a tua honra, glória e louvor, que tu possas estar à frente, ó Pai, desse trabalho. Da mesma forma, Pai, nós te pedimos pela família do Hernan, pela Thaís, pelo Alejandro, pela pequena, que tu possas estar conduzindo-os, ó Pai, que possa estar guardando-os, Senhor. Nós sabemos os desafios, ó Pai, de adolescentes em outro país, e que tu possas estar capacitando ao Hernan e a Thaís também a saber lidar com isso, ó Pai, para que Alejandro e a pequena possam estar, ó Pai amado, também nos teus caminhos, te amando, Senhor, e te servindo da forma como tu bem queres. Nós te louvamos, ó Pai, por essa família e pelo privilégio que tu nos dá de também poder ajudá-los, Senhor. Guarda-nos e desperta, Pai, nos nossos corações esse desejo, ó Pai, de servir e também de sustentar a parte missionária, que é também determinação tua, ó Pai, na tua palavra. Que nós possamos, Senhor, fazer o nosso papel da forma como tu tens nos desafiado, Senhor, seja na parte financeira, através das orações, que possamos também ser fiéis nisso. Nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos por tudo. Em Cristo Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Marquinhos. Ele mencionou aqui o PV Hungria, e eu lembrei do Mateus Galvão, ele está no Palavra da Vida Hungria, e final desse mês ele vai se formar nesse período de 1 ano, já lá na Hungria, e aí começa já o processo de retorno para cá, gente. Ele vai ter 2 meses aí de trabalho prático, ele vai trabalhar no Palavra da Vida Alemanha, depois Palavra da Vida Portugal, e no final de julho ele vai estar voltando aqui para a nossa igreja, e se Deus assim o quiser e a igreja decidir, ele vai estar atuando com os nossos juniores e adolescentes aqui na nossa igreja. Isso a partir de agosto. Ele já foi aceito no Palavra da Vida de Atibaia. Essas semanas aí recebemos a notícia. E então ele vai dar continuidade aos seus estudos, morando em Atibaia e vindo aos fins de semana servir aqui na nossa igreja. Então estejam em oração por isso. Por esse período aí de retorno do Mateus. A dona Simone agradece, né?
Queridos, vamos colocar novamente em pé. Vamos louvar ao Senhor agora com nossos dízimos e ofertas. Nessa ocasião, lembre-se de orar por alguns irmãos específicos. Nós temos a irmã Irene, ela está internada, precisa das nossas orações. A família está dando apoio, o Maso, a Priscila estão lá o tempo inteiro com ela. Alguns irmãos da nossa igreja também têm dado esse apoio. Então, ela precisa aí das nossas orações, a família precisa das nossas orações. Ore também pela família do Luciano. O Luciano, ele recebeu um grande livramento essa semana, em viagem. Ele se acidentou, o carro dele pegou fogo. Graças a Deus, ele está bem, não aconteceu nada com ele. Ele já está em sua casa, o carro dele tem seguro, então ele vai poder repor. Então é mais louvor ao Senhor aí pela vida do Luciano e da sua família, né? Então, louve ao Senhor por isso. Lembremos também da irmã Isa em oração. A irmã Isa, ela está no processo de tratamento então, da enfermidade, está fazendo a quimioterapia. Você sabe que quimioterapia é bem pesado, então essa semana ela sentiu aí muito desconforto, então precisa das nossas orações. Então, nesse momento em que nós vamos estar em oração, louvando ao Senhor, cantando e dedicando ao Senhor parte dos nossos bens, vamos lembrar também desses irmãos em oração. Vamos louvar ao Senhor.
Em quem você tem crido? Espero que somente, tão somente, no Senhor Jesus Cristo. Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. Se você está acompanhando as exposições de domingo à noite, em 1 Pedro, você está lembrado que este hino está apoiado em 1 Pedro, capítulo 1. O Senhor é poderoso para guardar a mim e a você até o dia final. Vamos orar. Pai eterno, nós louvamos e engrandecemos o Teu santo nome, porque o Senhor é poderoso, não nós. Nós não temos capacidade, nós não temos poder, mas o Senhor é todo-poderoso para nos guardar até aquele dia, guardar a nossa herança até que nós cheguemos a ela. Muito obrigado, Pai, porque apesar de nós, por meio da Tua graça, revelada através de Jesus Cristo, nós podemos ter a segurança no Senhor. Passamos por aflições, dificuldades, angústias, lágrimas, mas podemos crer que o Senhor é poderoso para nos guardar e nos levar seguros até aquele dia. Muito obrigado, Pai. Graças te damos e rogamos que o Teu Espírito nesse momento em que a Tua palavra será aberta, que o Senhor fale conosco, que o Senhor abra o nosso coração, abra os nossos olhos, para que possamos ver a majestade do Senhor por meio da Sua palavra. E assim Cristo ser exaltado nesse momento. Em Cristo nós oramos. Amém. Podemos assentar, queridos. Abra sua Bíblia em Efésios. Chegamos ao capítulo 5 de Efésios. Já caminhamos bastante, hein, gente? Louvado seja o Senhor por isso. Temos o privilégio de poder caminhar pela palavra do Senhor, livro por livro, texto por texto, em cada domingo. E chegamos então em Efésios capítulo 5, e hoje vamos nos deter do verso 1 até o verso 6. Esse texto me fez lembrar da infância do meu filho. Uma das coisas que sempre me chamou a atenção foi que, eu esqueci de passar aqui o PowerPoint para o nosso pessoal do som. Uma das coisas que sempre me chamou a atenção é que o Mateus, ele me imitava. Se eu estava lá prendendo um quadro na parede, então pegava o martelo, pegava o prego, ele estava do meu lado. E ele fazia as mesmas coisas. Ele ganhou os brinquedinhos, e brinquedo de criança é interessante, né? Porque reproduz as ferramentas, né? Então, ele tinha lá um martelinho de plástico, tinha até o pregozinho de plástico, né? Então, parafuso, tinha a chave de fenda. Então, quando eu ia fazer os trabalhos de casa, ele estava me acompanhando. Tá? Eu não chamava, eu começava a fazer o serviço, daqui a pouco está o Mateus lá, com um brinquedinho dele do meu lado, fazendo a mesma coisa que eu. Né? O ruim é que eu descobri que, às vezes, ele imitava as coisas ruins também. Isso é muito ruim, isso é perigoso, né? As manias, né? Os trejeitos, os maus hábitos, ele terminou pegando, né? Porque ele me imitava. Nesse texto que nós vamos ver, Paulo, ele nos exorta a sermos imitadores. Olha só que interessante. E a gente vai ver de quem? Imitadores de quem? Efésios capítulo 5,
verso 1 até o verso 6, diz assim: portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. Mas a prostituição e todo tipo de impureza ou cobiça nem sequer sejam mencionados entre vós, como convém a santos. Nem haja indecências, nem conversas tolas, nem gracejos obscenos, pois essas coisas são inconvenientes. Pelo contrário, haja ações de graças. Porque bem sabeis que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras sem sentido, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os desobedientes. Amém. Queridos, nós temos visto que a segunda parte da carta de Efésios começa no capítulo 4. A primeira parte, capítulo 1 até o capítulo 3, Paulo fala das bênçãos que o Senhor já nos deu. Ele nos elegeu, Ele nos predestinou, Ele nos perdoou, Ele nos redimiu, Ele nos selou com o Espírito Santo. Isso está lá no capítulo 1 de Efésios. No capítulo 2, ele vai falar da graça. Tudo isso foi feito por meio da graça de Deus. A nossa salvação e também santificação se dão pela graça do Senhor revelada por nós através de Jesus Cristo. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, nós somos salvos. Isso eu estou batendo, nessa tecla eu estou batendo toda semana no nosso encontro lá dos novos membros, seja na terça-feira, seja no domingo de manhã. Aqui e acolá eu volto a isso, né? A salvação se dá unicamente pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Nada que eu ou você façamos nos fará ser salvos. Se fosse, Jesus não precisaria ter morrido. Ele morreu porque nós não podemos nos salvar. E também não é a fé em Jesus e mais alguma coisa. Fé em Jesus e obedecer. Fé em Jesus e ser bom. Fé em Jesus e ser batizado. Fé em Jesus e mais alguma coisa. Não, é somente pela fé, unicamente pela fé em Cristo Jesus, que nós somos salvos. Ok? Qualquer outro ensinamento que seja além disso é heresia, e eu digo isso com todas as letras, porque a palavra de Deus é clara em relação a isso. Infelizmente, esse evangelho tem sido perdido nas nossas igrejas, mas isso é assunto para EBD logo mais, depois do café. Não vá embora, não perca, fique. Mas, na segunda parte de Efésios, Paulo, ele então vai nos exortar. Ora, uma vez que você é salvo, uma vez que pela graça você é salvo, mediante a fé em Cristo Jesus, então, agora ande de maneira a dignificar esse chamado, essa salvação que você já recebeu. Ande de maneira digna, viva de maneira digna. O capítulo 4, então, Paulo ele vai dizer isso com todas as letras. E no capítulo 4, no verso 17, ele vai dizer: viva como você aprendeu de Cristo Jesus. Viva como você aprendeu de Cristo Jesus. E agora no capítulo 5, ele vai usar essa mesma expressão, viva ou ande, peripatel, essa é a palavra no grego. É traduzida por ande ou viva. Como? Aqui no capítulo 5. Ele está desenvolvendo, então, essa ideia. E aqui, então, ele vai dizer, como filho amado, seja imitador de Deus. Uma vez que você, então, é filho amado, seja
imitador de Deus. Perceba que no verso 1 do capítulo 5, ele começa com uma conjunção conclusiva. Portanto, isso conecta com o contexto anterior. Okay? E o contexto anterior é exatamente o contexto que eu acabei de mencionar. Não vivam mais como os gentios, verso 17, verso 20, mas como vocês aprenderam de Jesus Cristo. Ora, então, portanto, uma vez que você não deve mais viver como gentios, e sim como imitador de Cristo, então, como filho amado, é muito interessante então ele colocar aqui o imitador, então, viva ou ande como Deus, ou como Cristo. Vamos entender isso aqui, verso 1 e verso 2, ande em amor como Cristo. Como que Cristo ele andou, gente? É interessante. No verso 2, ele diz, andai em amor como Cristo. E ele vai explicar. Ele nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. Então, duas coisas. Primeiro, ele nos amou. Cristo, ele nos amou. Em segundo lugar, ele se entregou a nós. Porque ele nos amou, ele se entregou a nós, a Deus Pai, como oferta e sacrifício com aroma suave. Preste muita atenção aqui nessa questão que é profundamente teológica. Jesus, ao se sacrificar por nós, ele não pagou para o diabo. Tira o diabo disso, não tem nada com isso. O sacrifício que Cristo fez foi a Deus. O que é curioso. Peraí, Jesus é Deus e ele sacrificou para Deus. Sim, a segunda pessoa da Trindade, ele se sacrificou para a primeira pessoa da Trindade, Deus Pai, para pagar pelos nossos pecados. Ok? Então, andar em amor como Cristo, primeiro é amar o outro. E o que significa amar o outro? Verso 32. Né? Sede bondosos, capítulo 4, 32. Sede bondosos, tende compaixão uns para com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Então, amar significa ser bondoso, ser compassivo, perdoar ao outro. E como Paulo aqui diz, isso é uma oferta de sacrifício a Deus. É culto ao Senhor. É aqui interessante que ele usa a expressão aroma suave. Não é? Aqui é uma expressão que é uma alusão ao sacrifício do Antigo Testamento. Então, quando o cordeiro, o animal, ele era sacrificado, então subia um aroma para os céus. Esse aroma para os céus, ele era aceito ou rejeitado por Deus. O aroma suave era o aroma aceito por Deus, ou seja, era aquele sacrifício que Deus aceitava. Isso significa que existem dois tipos de culto. O culto que Deus aceita e o culto que Deus rejeita. Qual é o culto que Deus rejeita? É o culto que nós prestamos do nosso jeito. Eu sou sincero, mas eu presto do jeito que eu acho que tem que ser, com sinceridade. Então, meu caro, sinceramente, o seu culto é rejeitado. É rejeitado por Deus. Porque não dá para você simplesmente dizer, Deus, está aqui, você quer? Quer. Se não quer, sinto muito. Com Deus isso não funciona. Se nós queremos prestar um culto aceitável a Deus, nós precisamos prestar um culto nos termos de Deus. Como Ele quer. E como Ele quer? Está revelado aqui.
sendo bondosos, compassivos e perdoando. Este é o amor na prática. Queridos, a gente vive um tempo em que fala-se muito de amor, não é? Mas quando a gente fala de amor, eu desconfio que vale tanto as nossas palavras, em termos de sociedade, vale tanto quanto uma nota de R$3. Não vale nada, porque não existe. Não é? A gente fala muito de amor, mas na prática, esse amor, ele não é real, ele é falso. Não é? Primeiro nós entendemos o amor apenas como sentimento, a palavra de Deus não traz isso. O amor na palavra de Deus é sentimento, mas também é ação. Lembra de João 3,16? Deus amou o mundo. Ele amou tanto o mundo que ele ficou lá do céu mandando emoji. É isso? João 3,16? Não. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja, Deus amou tanto que ele agiu. Amor é ação. E a ação de Deus foi em sacrificar o seu único filho. Não vale nada dizer que amamos, mas esse amor não é demonstrado. Essas ações de amor, elas são expressas em ações de bondade, compaixão e perdão. Então vamos fazer um teste como é que está o nosso amor? Vamos? Vamos fazer uma enquete aqui rapidamente. Não responda, eu não quero constrangê-lo. Não precisa levantar a mão. Você vai responder na sua cabeça aí. Ok? Como é que está o nosso amor real em contrapartida ao nosso amor de discurso? Vamos lá. Quantos que aqui, olha lá, vai ser forte, hein? Quantos que aqui, podendo, uma vez, prestem atenção, uma vez que podem, se dispuseram a ser acompanhante da irmã Irene lá no hospital? Falei, não responda. Sim, uma coisa é dizer, irmã Irene, eu te amo. Uma coisa é dizer, mas Priscila, eu amo vocês. Mas uma outra coisa é expressar esse amor através de ações de bondade, de compaixão, de perdão. Vamos continuar a nossa enquete, nosso teste. Quantos aqui que podendo têm ido visitar a irmã Isa para orar com ela por conta de seu tratamento de quimioterapia? Uma coisa é dizer, eu amo a irmã Isa. Outra coisa é amar de verdade. Quantos aqui têm buscado reconciliação com irmãos que tiveram desavenças no passado? Ou está bem confortável para você o irmão passar de um lado na calçada e você desviar a calçada? O irmão sentar de um lado na igreja e você sentar do outro? Quantos estão dispostos a perdoar seu cônjuge pela ofensa que foi recebida? Ou será que você tem dito, pastor, para mim já era, para mim não tem perdão? Como filhos amados, devemos imitar Jesus Cristo, sendo o próprio Deus.
Bem, diante disso, diante da enquete, talvez você esteja aí já reformulando na sua cabeça, talvez você esteja num processo de justificação, de autojustificação. Bem, veja só, veja bem. Quando fala veja bem, gente, olha, você pode já bater o martelo para si mesmo, condenado. Porque é um processo de racionalização. A gente coloca as situações para a gente poder passar pela prova, mas quando a prova é feita pela palavra de Deus, não tem jeito. Então, talvez você tenha passado agora dessa fase da autojustificação, e agora você percebeu que você, e eu também, estudando esse texto, percebi que nem sempre o discurso acompanha a prática, nem sempre a prática acompanha o discurso. Sim, nós somos miseravelmente pecadores. Sim, como nós precisamos da graça do Senhor. E não adianta simplesmente a gente fazer figa, se esforçar, não, agora eu vou amar como Cristo. Já sei o exemplo, agora eu vou amar como Cristo. É mesmo, vai lá. Boa sorte. Nós não conseguimos. Nós não conseguimos. Se não for a graça do Senhor, lá em Efésios capítulo 2, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, e Ele fez as boas obras, Ele fez as boas obras de antemão, para que andássemos nelas. Se não for a graça do Senhor, todos os dias transformando o nosso coração, transformando a nossa mente, de maneira que sejamos cada vez mais parecidos com Cristo, queridos, não conseguimos. Então, Paulo ele nos diz aqui, sede imitadores de Cristo. Para ser imitador de Cristo, meu querido, você precisa de Cristo. Cristo era totalmente dependente do Pai. Nós precisamos ser totalmente dependentes do Pai para sermos como Cristo. Senhor, é isso que eu preciso fazer. Eu preciso amar de fato e não de discursos, meus irmãos. Eu preciso amar de fato e não só de discurso o meu marido, a minha esposa, mas eu não consigo. Então, Senhor, transforma o meu coração, transforma a minha mente, meu querido, meu caro irmão, prostre-se diante da cruz, prostre-se diante da graça do Senhor Jesus Cristo, desespere-se consigo mesmo, abandone a autoconfiança, abandone o orgulho em si mesmo. Às vezes eu tenho algumas conversas com meu filho que é jovem. E às vezes eu o confronto com algumas atitudes. E uma das coisas ele é jovem. Às vezes, irmãos, a gente tem uma concepção de obreiros que é uma ilusão. A gente acha que seminarista e pastor é tudo santo, né? Sim, a gente é santo como qualquer crente em Cristo Jesus. Mas não no sentido católico, né, de ser perfeito. Não, somos pecadores. Então, o meu filho está lá na Hungria, no seminário, não é? Mas ele é pecador. E pasmem, no sábado, eles descansam e eles são liberados para passear, e eles vão passear em tudo quanto é no lugar que eles quiserem. Então, nessas ocasiões, eu o confronto. Segunda-feira a gente conversa. O que você fez de sábado? Com quem que você saiu? O que você foi fazer? Você voltou que horas para o seminário? E assim a gente vai conversando.
Aí, aqui acolá, ele fala assim, ô pai, ele já sabe a resposta, mas ele, ainda assim, ele pergunta, pai, você não confia em mim? Aí você está louco? Eu não confio em mim, eu vou confiar em você? Meu caro, se o seu filho faz esse tipo de chantagem emocional, não ceda. Não ceda. Lembre a ele que ele é pecador. Nós precisamos nos desesperar conosco mesmos. Lembrar que somos pecadores e somos necessitados da graça do Senhor. Como nós precisamos da graça do Senhor. E aqui, na continuidade, lembre-se, como filho amado, seja imitador de Deus. Ande em amor como Cristo. Verso 3 até o verso 6, Paulo vai dizer, ande em santidade e gratidão. Ande em santidade e gratidão. Ele faz um contraponto. Verso 3, ele faz, mas, ele traz aqui a conjunção adversativa, mas, porém, ele se contrapõe a uma vida de, na sua exortação, na exortação de Paulo, ele contrapõe uma vida do cristão de ser imitador de Cristo a uma vida de ser imitador da sociedade em que nós estamos inseridos, na nossa cultura, que, à luz de Efésios capítulo 2, verso 2, 3 e 4, essa sociedade, ela segue o maligno, ela é escrava. Então, Paulo faz esse contraponto. A tentação era, ao invés de ser imitador de Cristo, ser imitador de uma sociedade promíscua. Éfeso era uma cidade, naquele momento, uma cidade grega, dominada pelos romanos. Em Éfeso havia o templo da deusa chamada Diana. Essa mesma deusa, ela está descrita lá em Efésios capítulo 19. Quando Paulo pregou o evangelho naquela cidade e ali nasceu a igreja de Éfeso. Nessa cidade havia então o templo da Diana, dos Efésios, que é a deusa, de acordo com os gregos, a deusa da caça. Mas naquele tempo, Éfeso era dominada pelos romanos. Então houve aqui uma aculturação e ela passou a ser chamada de Artemis. Artemis dos Efésios. E ela era a deusa, para os romanos, era a deusa da fertilidade. Existem estátuas que foram encontradas da deusa Artemis, aí pela arqueologia, que ela é retratada com mais de 20 seios na região do tórax. Porque ela era a deusa da fertilidade. E ali, então, havia a prostituição cultual, que era, então, jovens, homens e mulheres, que praticavam relações sexuais em culto à deusa Diana ou Artemis. Então, haviam procissões, festivais ao longo do ano, festivais que eram marcados por orgias. Havia uma grande prostituição turística, turismo sexual naquela cidade. Então, diante de uma sociedade profundamente promíscua, Paulo exorta, verso 3, a prostituição, todo tipo de impureza ou cobiça, nem sequer sejam mencionados entre vós, como convém a santos. É interessante. E aí no verso 4 ele diz, nem haja indecências, nem conversas tolas, nem gracejos obscenos. Eu fico me perguntando, será que essa exortação serve para nós brasileiros também? Outro dia eu fui dar aula na região serrana do Rio de Janeiro e, gente, eu nunca entrei numa cidade em que eu passei, cadê a turma aqui, os cariocas? E que passei tanto constrangimento.
Nova Friburgo, ela é conhecida como a capital da moda íntima do Brasil. Então você entra na cidade, você vê inúmeras lojas com vitrines e outdoors com fotos de mulheres, imagens de mulheres de lingerie. E para os moradores, para a gente que é de fora, a gente chega naquela situação, entra naquela situação, é um constrangimento. Você pega o celular, fica olhando para o celular, olha lá para dentro do carro, você tenta desviar o olhar, é um constrangimento. Para os moradores, isso é normal, tranquilo. Não tem constrangimento nenhum. Nós vivemos em uma cultura assim, este é só um exemplo do que é a cultura brasileira. Nós vivemos em uma cultura profundamente promíscua e nós achamos normal. Nós achamos normal que os nossos adolescentes com 12, 13, 14, 15 anos de idade namorem, comecem a namorar e já tenham experiências sexuais. Achamos normal isso. Nós achamos normal que os nossos adolescentes namorem, tem até palavra para isso, não é mais namoro, agora é ficar, se bem que ficar agora já está mais antigo, né? Já está ultrapassado. Os adolescentes aí, me ajudem, o que é a palavra de hoje? Pronto, é isso aí, né? Edu, fica de olho, hein? Ficar, essa é a expressão. Então, o jovem vai para uma festa, fica com aquela pessoa e pronto, já não tem mais compromisso nenhum no dia seguinte com aquela pessoa, e já parte para outra, e aí às vezes até na mesma noite. Outra e outra e outra. Nós achamos normal isso na palavra de Deus, o nome disso não é namoro. O nome disso na palavra de Deus é prostituição. Às vezes eu, num grupo de jovens, às vezes não, em uma ocasião num grupo de jovens, falando sobre isso, um dos jovens falou: pastor, onde é que está na Bíblia que a gente não pode namorar? Eu falei, na Bíblia toda. Você nunca leu a Bíblia? Já li, mas eu nunca vi. É claro, você procurou a palavra namoro, não tem. A palavra namoro é uma palavra moderna da nossa época. Não existia namoro na Bíblia. Agora procure a palavra prostituição, lascívia, fornicação. Puxa, como a Bíblia fala disso? Sim. Acontece que nós achamos normal. Nós achamos normal roupas indecentes, trajes de banho. Nós vamos para as praias no Brasil, queridos. Saia do Brasil, viaje para fora, vá para uma praia fora do Brasil, em outro país. Você vai levar um choque. As mulheres estão vestidas. É nas praias do Brasil que as nossas mulheres colocam um fio e chamam aquilo de roupa e acham que estão vestidas. E achamos isso normal. Infelizmente, até crentes não conseguem se contrapor à própria cultura. Fotos sensuais na internet. Eu vejo jovens e adolescentes, às vezes até mesmo cristãs, com fotos sensuais nas redes sociais. Piadas de duplo sentido. Aqui é interessante. Paulo, ele diz: não haja indecências, nem conversas tolas, nem gracejos. Nem gracejo. O que é gracejo? Gracejo obsceno. São aquelas piadas de duplo sentido. São aquelas piadas que têm a conotação sexual. Nem isso haja entre vocês que são imitadores de Deus, imitadores de Cristo. Filmes,
livros românticos que jovens e adolescentes têm lido, e às vezes até mesmo adultos, com esse teor. E nós achamos tudo isso normal. Mas olha o que Paulo diz no verso 4. Pois essas coisas são inconvenientes. São inconvenientes a quem? A crentes, a cristãos. E aí Paulo contrapõe aqui, pelo contrário, que a seu comportamento, que o seu hábito seja marcado pelo quê? Pela ação de graças. Você não acha isso aqui curioso? O que tem a ver, Paulo? Você está falando sobre comportamento sexual e, de repente, ele contrapõe isso a ações de graça? O que isso tem a ver? Vamos lá. A promiscuidade, queridos, é idolatria. Comportamento sexual fora das Escrituras é idolatria. E a idolatria é a expressão de um coração ingrato. A idolatria é a expressão de um coração que diz: eu não quero Deus, eu quero o Deus que eu faço, que eu fiz, que eu me prostro. Isso é idolatria. Então, a promiscuidade, a idolatria, é a expressão de um coração insatisfeito. Isso significa que você, jovem, quando você procura uma relação sexual que não seja no casamento, antes do casamento, você não está simplesmente dando vazão para os seus desejos. Não é só isso. A questão é que você não está satisfeito em Deus. Você está ingrato em relação a Deus. O seu coração está distante de Deus. Você, marido, quando você procura, fora do seu casamento, uma relação sexual, você está demonstrando que você está insatisfeito com Deus. Você, esposa, quando procura um romance fora do seu casamento, você procura porque você é idólatra, porque o seu coração é profundamente insatisfeito em relação a Deus. É por isso que Paulo, então, aqui, ele vai dizer: olha, não pratique essas coisas, ao contrário, que o seu hábito seja de ação de graças. A marca do cristão, eu já mencionei aqui antes, a marca do cristão, queridos, é gratidão. Nós cultivamos em nosso coração um ambiente de gratidão a Deus, por tudo que Ele fez para conosco, pelo sacrifício, pela morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Somos gratos porque estávamos mortos, o Senhor nos deu vida. Somos gratos porque o Senhor nos deu vida em abundância. Somos gratos porque o Senhor nos deu a igreja, o Senhor nos fez sua igreja, o seu povo. Somos gratos porque merecíamos a morte, a condenação eterna, mas o Senhor nos redimiu dos nossos pecados. Somos gratos e cultivamos essa gratidão. E cultivando então essa gratidão, nós podemos fazer frente a uma sociedade profundamente promíscua, porque estamos satisfeitos em Deus. Estamos satisfeitos em Deus. Quando o diabo vem nos oferecer espetinho de rato, a gente está satisfeito com a picanha que o Senhor nos deu, não com aquela que foi prometida e nunca chegou, mas com a picanha que o Senhor realmente nos dá, por meio da sua graça, por meio da sua misericórdia.
No verso 5, ele explica por que ele está dizendo isso. Porque, e aqui ele usa uma conjunção explicativa, bem sabeis que nenhum devasso, impuro, avarento, idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Preste atenção aqui, gente. Preste atenção. Cuidado. A gente pode interpretar mal isso aqui. A gente pode interpretar isso aqui da seguinte forma. Paulo está dizendo que se eu for um devasso, impuro, avarento, idólatra, eu não tenho a minha salvação. Então eu vou deixar essas coisas para poder ter o reino de Deus. Essa é uma interpretação errada desse texto. Por que eu estou dizendo errada? Porque Paulo, de novo, lá em Efésios 2, capítulo 2, verso 8, ele vai dizer, pela graça vocês são salvos. Então o que é que Paulo está dizendo aqui? Se não é isso. Ele está dizendo que o Evangelho ele nos transforma. Éramos devassos, mas o Evangelho nos transformou. Éramos infiéis, mas o Evangelho nos transformou. Éramos idólatras, mas o Evangelho nos transformou. Éramos avarentos, mas o Evangelho ele nos transformou. E uma vez, então, feitos filhos de Deus por meio dessa transformação, por meio da atuação do Espírito Santo em nós, o velho homem ele fica para trás e vai ficando cada vez mais para trás. Através daquele processo que nós vimos já aqui, de santificação. Está no capítulo 4, de deixar a velha roupa e vestir, renovar a nossa mente e vestir com a nova roupa, que é um novo homem em Cristo Jesus. Ora, então, o que Paulo está dizendo é que aquele que se diz cristão, aquele que se diz discípulo de Cristo, mas permanece na sua velha vida, permanece sendo devasso, permanece sendo impuro, avarento, idólatra, meu caro, esse não passou pela transformação do Evangelho. Se não passou pela transformação do Evangelho, é porque, na verdade, ele não confiou, não creu em Jesus Cristo, na morte e ressurreição de Jesus Cristo. É por isso que no verso 6, o apóstolo Paulo ele vai argumentar dizendo, ninguém vos engane com palavras sem sentido. Por que Paulo diz isso? É porque tinha gente que dizia assim, não tem nada a ver a minha fé com a minha vida. Eu posso viver do jeito que eu quiser, como eu quiser, mas eu sou crente em Jesus. Tinha gente na igreja de Éfeso dizendo isso. E tem gente nas igrejas de hoje também dizendo isso. Eu posso continuar na minha velha vida e sendo discípulo de Cristo. O apóstolo Paulo diz, não. É por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os desobedientes. É sobre a idolatria, sobre a impureza, sobre a devassidão que vem a ira de Deus. E isso expressa o quê? A incredulidade, a descrença. A crença está na obediência. Está em dizer, eu confio em Jesus Cristo, unicamente em Jesus Cristo. Sendo assim, então, a nossa vida é transformada. Vidas transformadas. A fé em Cristo, o Evangelho transforma as nossas vidas, queridos. Sendo assim, a gente precisa realmente pensar. Se nós somos imitadores de Deus, imitadores de Cristo, ou imitadores da nossa cultura, da nossa sociedade. Apenas reproduzimos a nossa sociedade. Uma pesquisa que me choca é uma pesquisa que trouxe um número crescente de divórcios no Brasil. Em 2021, houve mais de 80 mil divórcios no Brasil. E pasmem, bem interessante. E essa pesquisa foi no Brasil, mas uma pesquisa semelhante
foi feita nos Estados Unidos e lá foi constatado que a maioria dos divórcios são de cristãos. Eu me pergunto, será que o Evangelho ele está fazendo efeito na vida desses casamentos, dessas pessoas? Será que essas pessoas realmente creem no Evangelho? Jovem, a sociedade, a cultura diz que é normal ter relação sexual antes do casamento. Mas você é imitador de Cristo e não da nossa cultura. Como tem sido a sua vida? Pais, cuidado para não encorajar os seus filhos a viver uma vida de imitação da cultura e não da imitação de Cristo. Às vezes, como pais, a gente encoraja. Tem pais que falam assim, não, tudo bem, eu prefiro que o meu filho venha para casa, traga a namorada e durma aqui, porque se ele não fizer isso aqui em casa, ele vai fazer na rua, então é preferível que ele faça aqui. Então troca a placa da sua correspondência. Tira domicílio. Tira morada da família tal. Coloca outro nome. Porque agindo assim, deixou de ser. Às vezes, nós não nos damos conta do quanto nós reproduzimos a nossa cultura. Homem, a nossa cultura diz que é importante que você sustente a sua esposa, contanto que você não saia de casa. Pode ter outras mulheres fora, mas sustente a sua esposa. Essa é a cultura, essa é a sociedade. Mas nós somos diferentes. O Evangelho, querido, tem que fazer diferença na nossa vida, senão vamos embora para casa. Vamos fechar aqui as portas. Vamos embora para casa. O Evangelho tem que nos transformar. Tem que nos fazer diferentes. Porque somos imitadores de Deus, imitadores de Cristo Jesus. Que a graça do Senhor, ela esteja em nós de tal maneira que nos faça mais parecidos com o nosso Senhor Jesus. Vamos orar. Pai eterno, nós louvamos o Senhor, exaltamos o Teu santo nome por Tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem falado conosco, tem falado com a nossa igreja. E algumas vezes tem sido realmente muito forte, muito confrontadora a Tua palavra. Mas obrigado porque isso é demonstração de amor do Senhor. O Senhor assim o faz, porque o Senhor nos ama. E que esta palavra, a Tua palavra, gere frutos em nós. Que ela gere transformação de vida em nós. Que ela gere casamentos que glorificam a Deus. Que ela gere maridos que amam suas esposas, como Cristo amou. Gere esposas fiéis, que amam o seu marido e o respeitam. Gere filhos obedientes, que a Tua palavra, Senhor, o Teu santo evangelho nos transforme de maneira que a nossa profissão de fé não seja meramente discurso, mas transformação de vida para a glória do Senhor. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Deus nos abençoe. Não vá embora, tem um cafezinho aqui. 15 para as 11 estaremos de volta para a nossa aula. Hoje nós teremos EBD reunida. Ok?
Então, você está convidado.